Eu peguei uns exercícios e depois a gente vai fazer... como é que se fala? Ver princípio da Casa dos Pombos, que é uma matéria também. Então, olha só. Quantos anagramas são possíveis fazer com a palavra arara? Então, arara tem quantas letras? Arara tem 5 letras, então é 5 fatorial. Sendo que a letra A aparece 3 vezes e a letra R aparece 2 vezes. Então, se eu abrir... Deixa eu abrir aqui que entrou alguém. Boa noite. Então, se eu for... Por que 3? Porque eu tenho 3 letras A e 2 letras R. Como eu tenho 3 fatorial no denominador, eu vou abrir em cima até 3 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Corta 3 com 3. 5 vezes 4 é 20. 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2 dá 10. Foi? Foi. 6 crianças escolhem um pirulito cada, dentre pirulitos vermelhos, amarelos e verdes. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Então, cada criança vai escolher um pirulito no total de 3. Então, a cada 3 escolhe um. Combinação de 3, 1 a 1. 3 Você não já fez essa? Oi? Você não já fez essa? Ou você está repetindo tudo de novo? Se eu vou pro exército, não entendi. Você não já fez essa aí na outra aula? Não, eu estava fazendo análise combinatória, mas essas questões a gente não fez, não. Tá. Tá. A gente estava falando de análise combinatória ontem. Aí ficou faltando esses exercícios. Aí por isso que eu tô fazendo. Uhum. Aí aqui, ó. Então, de 3, eu vou escolher 1. Então, qual é a fórmula? Aí, para lembrar, qual é a fórmula da combinação NPAP? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, 3 fatorial sobre 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. 3 fatorial sobre 2 fatorial. 1 fatorial é 1, né? Então, fica 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Corta, corta, dá 3. Vocês estão vendo a minha tela resolvendo aqui, não? Aham. Tá. A outra questão. Qual é o número possível de anagramas que se pode montar com as letras da palavra ama? Então, ama tem 3 letras. Então, 3 fatorial, sendo que o número a letra A aparece 2 vezes. Então, eu divido por 2 fatorial. 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Corta, corta, dá 3. Quantos são os anagramas possíveis com as letras da palavra matemática? Esse é maior, né? Uhum. Tem 10 letras. Isso. 10 letras. Aí tem a letra A que aparece 2 vezes, quer dizer, a M 2 vezes. A letra A que aparece 3 vezes. E a letra T que aparece 2 vezes também. Aí eu vou abrir o 10 fatorial. 7, 6, 5, 4, 3. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial eu vou deixar aqui para cortar. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Corto 3 com 3. 10 dá para simplificar com 2, fica valendo 5. 8 dá para simplificar, fica 1 aqui fica valendo 4. Aí eu vou fazer 5 vezes 9, 45.
né? Vamos fazer uma outra multiplicação aqui para ficar mais fácil. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 5 dá 100. Então, já coloco 100 aqui. Certo? Certo. Aí, eu vou fazer agora 36 vezes 6 vai dar 96 vezes 7 vezes 100. 96 vezes 7, 42 vão 4. 9 vezes 7, 63. 64, 65, 67 vezes 100. Vai dar 67.200 anagramas. De quantos modos distintos 5 pessoas podem se sentar em volta de uma mesa retangular? Aí aqui é o que a gente chama de permutação com repetição. Ou permutação circular. As 5 pessoas estão sentadas numa mesa. Pode ser circular ou retangular, não vai fazer diferença. Então, a permutação circular com 5. É 5 menos 1 fatorial. Então, é 4 fatorial, que dá 24. Todo exercício que envolver mesa retangular, mesa circular e tudo mais, é permutação com repetição. Tá? Determinar o número de combinações com repetição de 6 objetos tomados um a um. Combinação de 6, 1 a 1. 6 fatorial dividido por 1 fatorial, 6 menos 1 fatorial. 6 fatorial, 1 fatorial, 5 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5. Fatorial é 1, vai embora, dá 6. Determinar o número de combinações com repetições de 4 objetos tomados 3 a 3. Então, a permutação com repetição. 4 fatorial dividido por 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, vai dar 4. Calcule as fronteiras das fórmulas de permutação com repetição, combinação com repetição e permutação circular. Tá. Então, a permutação de n é n fatorial. Se for uma permutação com repetição, que a gente chama de alfa, beta, gama, é n fatorial dividido pelas repetições. Fatorial. Se eu estiver falando de combinação, aí é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Tudo bem? Sim. Calcule as fronteiras. Não, aqui já foi. Aí eu quero falar com vocês do princípio da casa dos pombos. O que é isso? Se a gente pensar, a semana tem quantos dias? 7 dias, né? E aí, se eu tiver pelo menos 8 pessoas, eu consigo garantir que pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Se eu tenho 7 dias, aí eu pergunto para vocês assim, que dia cada uma nasceu. Se nós somos 8 pessoas, pelo menos, isso eu consigo garantir que pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Por quê? O princípio da casa dos pombos é o seguinte, é como se eu tivesse várias gaiolas e eu tenho os pássaros aqui voando. Aí
E o pássaro, o pombo, ele pode entrar em qualquer casa. Vamos supor que eu tenha 3 gaiolas aqui. E eu tenho um pombo. Esse pombo, ele pode ficar na primeira gaiola, na segunda ou na terceira. Agora, vamos supor que eu tenha 2 pombos. Um pombo pode ficar na primeira gaiola, o outro na segunda. Ou um pombo fica na primeira gaiola, outro fica na terceira. Ou um pombo fica na segunda gaiola, outro fica na terceira. Ou os 2 pombos resolvem ficar na mesma gaiola, na primeira. Ou os 2 pombos resolvem ficar na segunda gaiola. Ou os 2 pombos decidem ficar na terceira. Tudo bem até aí? Uhum. Se eu tiver 3 pombos, pode ser que cada pombo fique em uma gaiola. Pode ser que 2 pombos fiquem numa mesma gaiola e um pombo na segunda gaiola e fique uma gaiola vazia. Posso ter 3 pombos na mesma gaiola, não é? Um em cada gaiola, 2 numa gaiola e um outro em uma segunda gaiola, a terceira vazia. Aí permutando isso daí. Agora, se eu tiver 4 pombos, eu posso ter um pombo em cada gaiola. E o quarto pombo vai ter que entrar em uma das outras 3 gaiolas. Então, isso garante que eu tenha pelo menos 2 pombos em cada gaiola. Tem pelo menos uma das gaiolas com 2 pombos. Por quê? Os 4 pombos poderiam ficar na primeira gaiola. Ou então 3 pombos na primeira gaiola, uma na segunda. Ou 4 pombos na segunda, ou 4 pombos na terceira. De qualquer maneira, eu tenho pelo menos uma gaiola que vai ter pelo menos 2 pássaros nele. 2 pombos nele. Isso que é a teoria da casa dos pombos. Então, se eu tenho um evento que acontece N vezes, para eu garantir que pelo menos 2 acontecem, eu tenho que ter N mais 1 eventos. Mesma coisa são os meses do ano. Né? Aí eu falo que eu nasci em fevereiro. Jamile nasceu em maio. Amanda nasceu em que mês? Que mês você nasceu, Amanda? Dezembro. Dezembro. Camila nasceu em que mês? Dezembro também. Dezembro também. Então, aqui a gente já tem 2 pessoas em dezembro. Então na nossa turma aqui, eu posso dizer que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. Só que isso não é condição suficiente. Como o ano tem 12 meses, eu teria que ter pelo menos 13 pessoas para eu falar assim, olha, com certeza, em algum dos 12 meses, pelo menos 2 pessoas fazem aniversário. Então, nos 12 meses, com certeza, existe pelo menos um mês em que 2 pessoas fazem aniversário. Aqui a gente teve a sorte de ter 2 no mesmo mês. Mas se fossem 13, com certeza, eu posso afirmar isso pelo princípio da casa dos pombos. É só pensar, se eu colocar um aniversariante em cada mês, são 12 meses, 12 aniversariantes. O 13º vai ter que repetir algum mês que eu não usei ainda. Certo? Certo. Então, vamos lá. Quantas semanas tem num mês? 4. 4 semanas. Aí eu falo assim, olha, quantas semanas eu tenho que ter no mínimo para ter certeza que eu vou ter 2 luas cheias? O que a gente sabe? A gente sabe que cada semana é uma estação diferente da Lua, né? A cada 7 dias aproximadamente. Então, se um mês tem 4 semanas, ele vai ter o quê? 4 estações da Lua. Nova, minguante, crescente e cheia.
crescente ou cheia. Só que eu quero o quê? Eu quero evento que tenha 2 luas cheias. Então, para eu ter 2 luas cheias, eu tenho que ter pelo menos... Quantas semanas? 8. 9 semanas, né? 9? Eu tenho 4 meses no primeiro mês. Porque para ter 2 luas cheias, eu vou ter uma lua cheia no primeiro mês e outra lua cheia no outro mês. Então, um mês tem 4 semanas, outro mês 4 semanas. 4 mais 4, 8. Só que para eu garantir o princípio da casa dos pomos, eu tenho que ter N mais 1. Então, eu tenho que ter 8 mais 1, eu tenho que ter 9. Tá. Pelo menos 9 semanas. Espera aí. Isso. Se eu pensar em números de 3 dígitos, quero formar números de 3 dígitos. Quantos números de 3 dígitos eu consigo formar? Na primeira posição aqui, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode o 0? Não, né? Porque senão ele não seria um algarismo de 3 dígitos. Na segunda posição, quantas possibilidades eu tenho de escolha? 10, que eu vou incluir o 0. E na última posição, 10. 9 vezes 10 vezes 10. 900, né? Então, eu tenho 900 maneiras diferentes de escrever um número com 3 dígitos. Agora, se eu falar assim, quantas maneiras diferentes eu tenho de escrever um número de 3 dígitos, de modo que eles sejam distintos? Eu não quero que os algarismos sejam iguais. Então, ó, tenho 9 para a primeira posição. Na segunda, eu teria 10. Só que eu tenho que descartar o número que eu já usei na primeira. Então, vão sobrar 9. Na terceira posição, que eu tinha 10, vão sobrar 8, porque eu já usei um algarismo na primeira e um na segunda. Aí vai ficar 9 vezes 9, 9 vezes 8, 72, vezes 9, 18 vai 1, 648. Foi? Foi. A placa de carro, ela é formada pelo quê? Por letras e números, né? Uhum. São 3 letras, 4 números. Então, as letras, por exemplo, para a primeira eu tenho 23 opções. Para a segunda e para a terceira também, porque ele não fala que tem que ser letra diferente. E para algarismo, tenho 10, 10, 10, 10, porque ele não colocou nenhuma restrição. 23 ao cubo vezes 10 à quarta. Sim ou não? Sim. E se eu falar que os algarismos, que as letras e os números têm que ser distintos, como é que vai ficar? Para a primeira letra eu tenho 23, para a segunda eu tenho 22, para a terceira eu tenho 21. E essa parte aqui dos algarismos distintos? Eu posso ter 10, 9, 8, 7. Foi? Foi. Foi mesmo ou não? Foi. Então tá bom. Eu tenho 10 sabores de sorvete. E eu tenho que escolher 2 sabores. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Combinação de 10, 2 a 2, né? Uhum. E aí, como é que fica essa combinação de 10, 2 a 2?
10, em cima fica o quê? 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2. Então, 10 menos 2, 8, né? Uhum. 8 fatorial. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir em cima até 8 fatorial para poder simplificar. E aí, eu vou ter 10 vezes 9, 90, dividido por 2, que vai dar 45. Certo? Certo. E se eu pedir para vocês simplificarem assim, ó? Qual é a combinação entre n e n mais 1? N mais 1 fatorial, porque ele é maior que em cima. E aí, n mais 1 vezes n fatorial. N mais 1 vezes n fatorial sobre n fatorial. Aí eu vou ter n fatorial cortando com n fatorial. N mais 1 dá para cortar com n mais 1. E aí vai sobrar o quê? 1 sobre n mais 1. Tá bom? Tá bom. Lembra que ontem a gente viu assim, ó, por exemplo, eu tenho essa equação aqui. E aí, de quantas maneiras eu posso fazer essa adição com números inteiros? Lembrando que, por exemplo, 0 mais 40, 0 mais 10 mais 30, 5 mais 35 mais 0, 20 mais 20 mais 0. Então, tem vários números. Aí eu quero saber a quantidade total. Lembra? Tem o quê? Tem as bolinhas e os palitinhos, né? Esse palitinho aqui está fazendo o papel do sinal da adição. Então, no total, eu tenho quanto? 3 mais 2, eu tenho 5. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 porque são 3 bolinhas, 2 fatorial porque são 2 palitinhos. Vou cortar 3 com 3. E aí, 20 dividido por 2 dá 10. Vou inventar aqui, tá? Hã? Uhum. Tá. Uma pessoa tem que sair da cidade A e chegar na cidade G. E ela pode ir por qualquer um desses caminhos que tem aí. Por exemplo, pode ir pelo A, CG, ABEG, A, B, C, EG. E por aí vai. Então tem que ver do caminho A. Quantas retinhas saem? 2, né? Do caminho B, quantas saem?
Então, do A para frente eu tenho 2 caminhos. No B, quantos caminhos eu tenho? Sem contar o que eu já contei do A, né? Eu tenho mais 2 caminhos. No C, sem contar o do A e do B, eu tenho mais 2 caminhos, o G e o E. Do G em diante, eu tenho um caminho. E do E em diante, também só um caminho. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 6. 6 vezes 6 vezes 6. Vai dar 8. 1, 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso. Araruta, biscoito de araruta, já ouviram falar? Já. Araruta tem quantas letras? 7. 7. Então vai ser 7 fatorial. Número de anagramas. Tem alguma letra que se repete? Sim, o A e o R. Isso. O A repete quantas vezes? 3. 3. E o R repete? 2. 2. Aí embaixo eu vou abrir, em cima eu vou abrir até o 3, que é o maior número que eu tenho embaixo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 vai embora com 3. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E 2 dá para cortar com 6. Aí eu vou ficar com 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 60. Vezes 7... 420. Foi? Foi. Bem. Aqui está o lembrete. Marque o código SUS. Se você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Caso contrário, lembrarei você de manhã. Aqui está o lembrete. Que é a altura, né? Marque o código SUS. Isso aqui é como se fosse a base. Me avise que não precisa mais do lembrete. Caso contrário, Jamile, quantas... Seu nome tem letra repetida? aqui está o lembrete. Sim ou não? Não. 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 Quantas letras tem o seu nome?